Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power Apps. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender e ver na prática alguns exemplos de uso de aplicativos criados no Power Apps para começar a explodir a sua mente de ideias de como você pode utilizá-lo e aplicar na sua empresa também. E apenas lembrando que o Power Apps é gratuito para quem já tem o Office 365 corporativo. E eu já expliquei nos detalhes sobre isso aqui nesse vídeo. Vai lá e dá uma conferida. Eu vou te mostrar agora alguns aplicativos de uso real que nós desenvolvemos aqui na DataB e que podem ser mostrados. E é ruim, né? Porque a maioria dos projetos que nós desenvolvemos tem termos de confidencialidade. Isso impede bastante de propagar as boas ideias e práticas. Mas calma, porque eu também vou te mostrar alguns exemplos adaptados da Microsoft e um bônus no final desse vídeo com 3 referências de aplicativos de grandes empresas. Entre elas a Novo Nordisk, Pepsi e também a Chevron, com conteúdos detalhados já publicados e explicados de como eles implantaram o Power Apps. E nós vamos começar pensando que tudo que é um processo informal pode ser transferido para dentro de um aplicativo no Power Apps. E pensando nisso, o primeiro exemplo que eu vou te mostrar é esse daqui, criado por nós da DataB. Ele é basicamente um hub de solicitações dos colaboradores, e esse é o primeiro exemplo que você pode ter para já aplicar na sua empresa, já que todas elas possuem realmente colaboradores. Por exemplo, se eu for um solicitante, vou clicar nesse botão e eu posso fazer uma solicitação de recursos humanos, de manutenção de algo na empresa e também de compras, por exemplo, de materiais de escritório. É praticamente 3 soluções em apenas um aplicativo. Eu vou clicar nesse de recursos humanos e vamos fazer uma requisição de verdade aqui, mas antes vamos entender como que ela funciona. Aqui nós temos o botão de criar nova requisição, se eu quisesse. Daqui a pouco eu vou lá. Mais abaixo eu tenho um resumo, onde eu tenho o total de requisições, aquelas que estão pendentes e as reprovadas. E logo ao lado eu tenho o seu detalhamento. Aqui eu estou vendo todos. Então eu já pedi, por exemplo, compromisso fora do horário de trabalho, férias, mais outro compromisso aqui. Vou usar a barra de rolagem para vermos que tem atestado médico e nesse caso está verde, ou seja, está aprovado. Esse está amarelo de pendente e os outros estão vermelhos de reprovados. Também posso fazer um filtro aqui em cima para mostrar cada um por status e apenas uma observação. Eu só consigo ver as solicitações do meu usuário. Nós conseguimos fazer esse filtro diretamente lá no Power Apps. Vamos criar uma na prática. Vou vir aqui em criar nova requisição. Vamos dizer que eu quero um day off de aniversário. Vou selecionar a minha data de aniversário aqui, que vai ser o dia 22/2. Também vou colocar como data final. E aqui embaixo em detalhes não vou escrever nada. Vamos enviar. E ele já foi para a base de dados, requisição criada. Aqui alterou de 6 para 7. E se eu for mais abaixo, em todos, teremos o day off, aniversário, pendente. Agora vamos fazer uma simulação do aprovador, que seria o meu gerente. Vou voltar, agora fazer logout, né, porque eu estou como solicitante. Vou selecionar gerente, recursos humanos e apareceu aqui embaixo, day off de aniversário, e eu posso aprovar ou não. Se eu clico aqui, ele vai ficar verdinho. O funcionário também recebe lá no Outlook um e-mail dizendo que a solicitação foi aprovada. Como esse é só um exemplo, não tem tantos detalhes assim, mas você poderia dar mais detalhes, inclusive colocar uma mensagem personalizada do aprovador. E voltando aqui para o aplicativo, vou pressionar aqui em Logout para agora ver como o funcionário, solicitante, recursos humanos, e mais abaixo, o day off de aniversário agora está verde, e quer dizer que foi aprovado. Esse foi o primeiro exemplo de aplicação no Power Apps de uma solução. Imagine uma empresa com 2.000 ou 5.000 funcionários fazer a gestão dessas solicitações simplesmente por e-mail. Por isso que um sistema é bastante apropriado e vai gerir e também condensar todas as informações necessárias para aprovar ou não uma solicitação de recursos humanos. Agora vamos para a segunda aplicação, que é ainda nesse mesmo aplicativo, que é o de manutenção. Vou selecionar nesse botão e aqui nós temos uma listagem com fotos, falando que aqui no almoxerifado o monitor está estranho. Ou então, vamos ver mais um exemplo real aqui embaixo. Tem um problema nesse notebook no almoxerifado. E todos os outros aqui de cima são apenas testes, que podem ser excluídos. Aqui vai dar uma mensagem dizendo se eu realmente quero fazer essa exclusão. Vou dizer que sim. E ele vai sumir dessa base de dados que está conectado lá no SharePoint. Então tá vendo que eu não estou utilizando aqui uma solução mirabolante de um banco de dados. Vamos continuar explorando esse aplicativo, vendo que eu posso filtrar exatamente por áreas. Então ali estava no almoxerifado, aqui está em marketing, que tem uma demanda de mudar a foto do mascote. E eu posso também criar novas solicitações aqui do lado.
Ao fazer isso, eu posso escolher o setor específico. Vamos supor que eu queira dizer para TI que os monitores aqui atrás, inclusive você também está me vendo pela câmera do meu notebook, e agora eu vou detalhar o problema aqui do lado, dizendo que os monitores estão com problema. E vamos supor que eu estou tentando tirar uma foto deles. Ao clicar em tirar foto, ela vai ser registrada, posso salvar essa informação, e agora lá na minha listagem de requisições, esse registro vai aparecer e vamos conseguir consultar. Então vou filtrar para TI, e temos aqui a foto e o que eu escrevi lá. Agora, alguém responsável pela manutenção tem que fazer uma aprovação e geri-la. Então, vou voltar e sair como requisitante para selecionar o gerente, vou em manutenção, e aqui ele pode selecionar, por exemplo, a TI e dizer se está pendente ou não. Se tiver sido resolvido, basta clicar nesse grande botão uma vez, e ela vai ser modificada aqui para resolvido, e o solicitante também vai receber um e-mail sobre isso. Já vimos 2 exemplos, agora vamos para o terceiro, que é esse daqui. Solicitação de viagens. É incrível, em todas as empresas que eu já trabalhei ou já visitei, esse tipo de solicitação é feito em uma planilha de Excel. Mas sem tirar o mérito do Excel, ele ainda vai depender de uma pessoa salvar essa informação, colocar tudo certinho e enviar para o setor responsável por isso. Aqui no Power Apps, esse processo é todo automático, já que a única coisa que o solicitante precisa se preocupar é realmente em colocar as informações. O fluxo depois desse preenchimento é automático. Nós temos a listagem de todas as solicitações nessa tela e aqui em cima podemos adicionar, ordenar ou então atualizar. Para que esse vídeo não fique gigante, eu vou parar de fazer interações com o aplicativo e vou começar a te mostrar as soluções para você ter ideias. Vamos para a próxima agora. Imagine uma oficina mecânica ou uma concessionária que precisa fazer uma manutenção em um carro. Tem vários checklists que precisam ser cumpridos, e para fazer com que o meu mecânico realmente passe por todos eles e mapeie-os, eu posso utilizar o Power Apps. Então aqui nós podemos adicionar a entrada desse carro com as informações do proprietário e abaixo iniciar o checklist, onde eu posso determinar cada um desses. Por exemplo, vamos clicar aqui em motor. Vai aparecer uma foto do motor para o meu mecânico ter essa referência. E aqui eu vou dar um check em todos os itens que estão ok. Por exemplo, arranque do motor, barulho. E onde não tiver um check, eu posso registrar uma avaria aqui embaixo, dizendo que é no capô, colocando o problema aqui, e depois tirando uma foto e salvando essas informações para que fiquem gravadas. E esse mesmo processo pode ser feito em vários e vários itens, salvando e mudando aqui para pneus, dizendo se está em condições de uso, se a banda está correta para o serviço e por aí vai. Então esse foi mais um dos exemplos de aplicação do Power Apps. Vamos para o próximo, que é o controle de estoque. Normalmente, grandes empresas têm um ERP, ou seja, um software de gerenciamento de recursos empresariais para controlar o estoque de fato. Mas se você estiver controlando um pequeno estoque que não precisa necessariamente ir para esse sistema, como por exemplo o estoque que nós temos dentro do escritório de alguns materiais, você pode fazer dentro do Power Apps. Podemos adicionar um novo produto, inclusive digitalizando esse código de barras, se tivéssemos com aquela máquina digitalizadora ou até mesmo utilizando a câmera do celular e do tablet, colocar o seu nome aqui embaixo, qual é a categoria, a data do scan realizado e o responsável, que também são automáticos. Também posso fazer uma nova categoria de produto, listar todos os produtos dessa empresa, mas aqui do lado, cadastrar uma entrada, ou seja, um movimento que alguém comprou algo e entrou nesse estoque, e reportar um problema com algum produto específico. E aí eu posso selecionar nessa listagem, escrever esse problema e adicionar uma imagem que eu posso tirar uma foto e enviar para um e-mail específico aqui. E apenas lembrando que o Power Apps não é um software para substituir aqueles grandes softwares de gerenciamento de recursos em empresas. Você deve utilizá-lo principalmente para acelerar processos manuais e que precisam de controle, mas que outras aplicações dentro da sua empresa atual não têm a possibilidade de implementá-la. E eu sei, como você também sabe, que tudo que é manual tem uma abertura para erros enorme. E o Power Apps vem para facilitar e também para potencializar usuários de criar as suas próprias aplicações para organizar o seu ambiente de trabalho. Vamos para o próximo exemplo, que é esse daqui, uma gestão de clientes, que é um aplicativo desenvolvido pela Microsoft, onde, se eu clicar nesse cliente, eu consigo ver informações da sua saúde em relação às interações que ele teve com a empresa, de quantos serviços ele está usando, qual que é o feedback dado, outras informações importantes para quem vai atuar nesse cliente, que é um aplicativo de Customer Success, do sucesso do cliente, para ver realmente se as ordens ativas dele estão cumpridas,
quais são elas e também os seus detalhes e as oportunidades recentes abertas aqui em cima. E esse aplicativo permite adicionar novas oportunidades. Vamos supor que esse funcionário do Customer Success entrou em contato com esse cliente e ele mencionou que daqui uns 2 meses vai comprar uma grande quantidade. Aí ele vem aqui e adiciona isso. Logo ao lado também, se o cliente tiver reclamado algo, vamos registrar e ver todos os documentos desse cliente antes de ligar para ele, já que eu posso ver propostas, coisas que estão pendentes ou então contratos. Essa é uma prática muito comum de softwares de CRM que você pode desenvolver dentro do Power Apps, customizando da forma como você precisa. Vamos para a próxima solução, que é um aplicativo de Service Desk, onde você pode controlar todos os tickets abertos na TI para consertar alguma coisa. E aqui tem um status de novos tickets, em progresso, os fechados e aqueles que estão esperando alguma coisa. Embaixo temos o detalhamento, o Wi-Fi não está funcionando, alguém escreveu isso daqui e não tem nenhuma atribuição para pessoas resolverem. Já aqui embaixo nós temos o Nigel, que vai resolver o problema da Catherine Jonas, porque ela não está conseguindo enviar e-mails nessa empresa. Aqui do lado tem todos os filtros relativos a esses tickets, e se clicarmos em um deles, veremos todas as informações. Nesse caso está fechado, mas se eu clicar, eu posso mudar para em progresso e ele vai atualizar aqui, bem como, se eu salvar, atualizar também aqui nessa parte. Se eu for agora nesse outro filtro, teremos o ticket D7, que foi aquele que eu alterei. E a interação para criar um novo ticket é aqui nesse mais. Posso colocar o Created by Karine Lago, até poderia trazer o próprio usuário que está logado no Power Apps aqui, escrever alguma coisa embaixo, selecionar a prioridade, como High, a área, e depois Create Ticket, que vai aparecer aqui para algum funcionário da TI atuar. Até o momento eu já te mostrei alguns aplicativos criados por nós na DataB e também esses últimos criados pela própria Microsoft, que inclusive estão disponíveis lá no portal do Power Apps para você tê-los como base. Agora vamos para os 3 últimos finais das empresas Novo Nordisk, Chevron e também da Pepsi, que foram 3 casos reais que eu selecionei e que estão disponíveis diretamente no site da Microsoft. Portanto, de todas as referências que eu fizer a partir de agora nesse vídeo, elas estarão também aqui embaixo, no primeiro comentário fixado abaixo, com o link para você poder assistir e ver na íntegra. O primeiro que eu vou apresentar para você é esse do Microsoft Business Application Summit, que aconteceu em 2019, lá em Atlanta. E nós temos o caso da empresa Chevron, que teve a seguinte aplicação para o Power Apps. Antes eles tinham várias planilhas, e apenas um parênteses aqui, todas essas informações de aplicativos e planilhas que eu vou mostrar agora já foram divulgadas previamente pela Microsoft no link de referência que eu comentei que está aqui embaixo. Vamos continuar. Antes, na Chevron, eles tinham várias planilhas para gerenciar projetos. E isso nós sabemos que é uma prática muito comum em empresas. Inclusive, para preencher cada um desses processos vai depender de muita disciplina, de quão protegida essa planilha está, e além disso é muito passível de erros. O que eles fizeram foi, ao invés de utilizar essas planilhas, transformaram em um projeto digital dentro da Chevron, com uma layer inicial de engajamento das pessoas, onde tudo que elas precisam realmente colocar em uma aplicação ou dentro de um Excel deve ser feito por meio de um aplicativo. E depois temos a camada que vai fazer a comunicação com APIs em relação aos sistemas que eles possuem, que está dentro do Azure, do Power Platform, que está incluído o Power Apps, o gerenciamento da API e também o IoT, que é a internet das coisas. Além disso, eles também tinham outras plataformas e aplicações que também foram condensadas aqui no Power Apps. Portanto, resumindo o que eles fizeram, ao invés de ter várias planilhas e várias outras aplicações, eles colocaram tudo dentro do Power Apps, pelo que eu interpretei da apresentação deles, criando apenas um único ponto de entrada para tudo e para todos. Essa padronização é muito importante para a adesão de um projeto. E eles fizeram isso com pilotos. Começaram lá em janeiro de 2018 com apenas uma pessoa, depois em junho tiveram 3 pessoas nesse projeto, em agosto 12, depois foram para mais de 20, até escalar para mais de 200 aplicativos na empresa como um todo e não somente setorial. E esse é um exemplo de aplicação. Você não precisa começar fazendo vários e vários aplicativos para todo mundo. Não, comece pequeno, coloque uma pessoa para desenvolver o Power Apps. Faça um aplicativo e depois vai escalando à medida que esse projeto vai dando tração e resultado. Esse foi o primeiro exemplo, um pouco mais simples, mas agora vamos para
a Novo Nordisk, onde eles aplicaram o Power Apps em vários processos. O primeiro deles foi para fazer um gerenciamento durante a pandemia, já que à medida que as pessoas ficavam doentes, eles precisavam tomar decisões para manter a fábrica rodando. E nesse aplicativo desenvolvido de status, tinha comunicação diretamente com o Power BI, onde eles analisavam por região, por centro e também por país. Só que esses problemas com recursos humanos gerou outra necessidade, que é a solicitação e manejamento das pessoas em relação a cada fábrica ou então a atuação dela. E por isso, eles criaram mais um chamado I/O Sourcing, que tinha uma solução integrada com Power Apps, não somente utilizando dentro da empresa, mas também externamente com portais. Depois o Power Automate para automatizar todas essas solicitações e os fluxos. Colocaram também dentro do Microsoft Teams e o Power BI para analisar. E todas essas informações estavam dentro do Microsoft Dataverse, que é como se fosse um banco de dados mais acessível para criar esse tipo de aplicação. E nessa apresentação que a Novo Nordisk fez para a Microsoft, que inclusive pode ser consultada nesse vídeo daqui, que está no primeiro comentário fixado abaixo, e foi apresentado pelo diretor de inovação digital e também por uma desenvolvedora de aplicações de negócios. Como eles mostram bastante detalhes e falam sobre o dia a dia, eu recomendo bastante que você assista esse vídeo na íntegra. Ele tem 18 minutos. Voltando para o detalhamento que eles fizeram, esse aplicativo tinha essa requisição, onde eles colocavam qual é o cargo da pessoa. FTE é a mesma coisa que um trabalhador de tempo integral. Embaixo, qual é a data de início, o último dia, qual vai ser o orçamento que vai ser utilizado e também a motivação para essa requisição. E logo ao lado nós temos a listagem desses profissionais sendo solicitados. E essas solicitações precisavam ser aprovadas e eles desenvolveram isso diretamente dentro do Microsoft Teams. Eu não sei se está dando para ver nessa pequena imagem, mas a solicitação de aprovação aparece diretamente aqui para deixar todo mundo informado e ter o feedback ideal para os usuários que estão solicitando e também para aqueles que precisam aprovar. E a Novo Nordisk também trabalha com vendedores externos ou distribuidores e desenvolveram um portal no Power Apps que pode ser acessado por meio do Azure B2B e por meio disso permitiam acesso às informações para fazer um request de ownership, ou seja, que ia atuar diretamente nessa solicitação de profissional. E para finalizar, sobre a Novo Nordisk, o que eles fizeram foi uma digitalização desses processos, fazendo uma aplicação ampla, não somente em desenvolvedores que são realmente experts, mas também aqueles que atuam no nível de negócios, ou seja, que não são da TI, que é, na minha visão, um dos principais propósitos do Power Apps, é dar poder realmente aos usuários que têm a necessidade de fazerem com que os seus processos fiquem muito mais enxutos e estruturados. Agora vamos para o último exemplo, que é da Pepsi. E nós vamos ver como que eles aplicaram o Power Apps em vários exemplos. O primeiro deles era para gestão de downtime de máquina, ou seja, quanto tempo uma máquina ficou fora do ar e também outras informações de manutenção. A segunda aplicação que eles fizeram foi para quando um vendedor estivesse diretamente em uma loja e verificasse que está faltando algum material expositivo, por exemplo, algum rack estava quebrado ou materiais de exposição no geral. E aí eles desenvolveram uma aplicação onde essa pessoa poderia colocar um comentário e a partir desse comentário um fluxo no Power Automate foi estruturado, onde eles pegam todas essas informações preenchidas do e-mail desse vendedor, qual é o cliente, o comentário desse follow-up, do acompanhamento e mais algumas aqui embaixo, criam uma tabela no CSV, eu já ensinei a fazer isso aqui no canal, e depois enviam para um e-mail específico que deve ser alguém lá dentro da Pepsi para atuar diretamente nessa solicitação. E não somente isso, mas também eles aplicaram diretamente no Power BI, tendo uma visão geral de toda a produção da fábrica. Eles também têm outros exemplos aplicados diretamente ao Power BI, mas como o assunto daqui é Power Apps, vamos parar de falar sobre isso e ir para esse próximo, que está envolvido diretamente com o estacionamento de caminhões no pátio da Pepsi. Pode parecer algo muito simples, mas era realmente um problema para eles toda vez que um novo motorista chegasse para pegar um caminhão X, que ficava alternando de dias em dias, e aí ele tinha que sair nesse estacionamento procurando por esse caminhão e era gigante. Então ele perdia mais ou menos entre 15 e 30 minutos tentando encontrar o caminhão que ele foi alocado nesse dia. E para resolver, desenvolveram uma aplicação onde eles colocavam exatamente qual é o número da rota e o trailer number, que se não me engano é o número do caminhão. E aqui embaixo está a informação mais importante, que é onde ele está localizado. E logo ao lado uma informação adicional se ele precisa de limpeza ou não. Inclusive isso pode gerar uma nova demanda automática por um fluxo do Power Automate para a equipe de limpeza fazê-la antes dessa nova rota acontecer. O aplicativo nos detalhes pode ser visto aqui. E podemos ver que é bem simples. Essa é a tela que vimos na foto anterior.
e na esquerda temos a listagem de todos os caminhões, as rotas e também onde que eles estão localizados. O que eles fizeram na Pepsi foi uma integração total, não só com o Power Apps por meio dessa auditoria da loja, também o Merchandising App e o Parking App, como também aplicações diretamente no Power BI e utilizando o Microsoft Flow, também conhecido como Power Automate hoje em dia, para fazer com que todos esses processos ficassem realmente automáticos. E indo em camadas além dessas que eu te mostrei, eles também faziam gerenciamento do tempo de almoço de um operador de máquina, a alocação de estoque na câmara fria, tudo isso dentro do Power Apps e também um planograma desses produtos. E chegamos ao fim dessa aula, onde eu te mostrei aplicações de casos reais do Power Apps em empresas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, me fala se eu consegui expandir um pouquinho a sua mente e, como sempre, deixa seu like, se inscreva no canal, certifique-se que você clicou no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!